Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui nesse momento, podendo compartilhar o estudo de Atos 11 com os irmãos e contar um pouquinho do que ele falou no meu coração, né? No estudo passado de Atos 10, né, foi iniciada a obra de evangelização, né, do povo gentio, né? Antes, toda a evangelização, todo o cuidado era focado no povo judeu, né? Mas sempre foi intenção de Deus, estava no plano de Deus alcançar a todos os povos, né? E é nesse momento que Deus escolhe abrir as portas para todos os povos, né? E porém toda grande mudança gera sempre muita desconfiança, muito descrédito, muita rebeldia, porque nem todo mundo consegue lidar muito bem com o novo, né? E naquela época não foi diferente, né? Muitos duvidaram de que Deus estava fazendo um trabalho nos gentios, né? Antes a visão era focada totalmente nos judeus, né? Mas aquele que está sintonizado no espírito é um homem sensível à voz de Deus, né? Ele se abre à mudança, se abre ao plano de Deus, né? E foi assim, após a conversão de Cornélio e toda a sua família, houve muitas dúvidas, né? E eu vejo que Pedro não foi escolhido aleatoriamente, né? Pedro era um homem que tinha respeito diante da liderança, diante do povo judeu, né? E Deus usou a Pedro na conversão de Cornélio, né? E nesse capítulo 11, né, é contado, Pedro conta como que foi a conversão, né? E os irmãos estavam atentos ali e receberam ali, como Pedro recebeu, né, que era um novo momento, que Deus estava buscando atingir todos os povos. Ele queria que todos os povos fossem evangelizados e pudessem alcançar a salvação, né? Trazendo para os nossos dias, né, eu queria assim deixar assim essa fala, né, seja sensível ao Espírito de Deus, que Deus tem falado para a sua igreja, né? Vemos muitas coisas diferentes, né? Todo esse tempo que nós estamos vivendo, muita coisa nova, né? Mas a gente precisa ficar ligado ao que Deus tem para a igreja dele, né? No segundo subtítulo do estudo, né, é enfatizada a motivação dos cristãos na época na evangelização, né? A gente vê que ardia um temor, um encorajamento no coração dos irmãos, né? O que eles tinham recebido, o que eles tinham ouvido era tão grande que não poderia ser abafado, né? E mesmo com perseguições e uma situação bem contrária, né? Eles seguiam adiante no trabalho de evangelização, né? E hoje não deve ser diferente, né? Olhe para si e veja essa boa nova, esse Jesus que é grande dentro de você, né? E veja se tem como abafar tudo isso que você tem escutado, que você tem visto, né? Então não se cale, siga, cumpre a sua missão de evangelizar os próximos de você, né? Sua família, amigos, vizinhos, pessoas que passem por você, né? Então precisamos estar atentos, né, nessa nossa missão, né? Esse encorajamento e essa inquietude, né, não poderia gerar outra coisa a não ser o crescimento da igreja. Então, em Antioquia cresceu muito o evangelho, muitas pessoas se converteram, né? E o problema, porém, a conversão é só um passo, né?
precisa haver o tratamento, precisa haver o cuidar das vidas, o discipular, né? E esse trabalho, né, foi designado para Barnabé, e logo depois Barnabé convidou a Saulo para ir para Antioquia, né? E eles começaram a trabalhar com os irmãos, a formar a igreja ali, né? E daí surgiu o nome de cristãos, né? Ou seja, aqueles que imitavam a Cristo, né? Imagino eu que o trabalho de Barnabé e Saulo foi árduo, como tem sido o nosso trabalho na igreja em Vitória, né? Aparando arestas, cuidando de rebeldes, pessoas que não querem ouvir, muitas coisas, né? Mas eles, guiados por Deus, conseguiram estabelecer a igreja em Antioquia, e eu creio em Deus que nós seguiremos também cumprindo a nossa missão aqui em Vitória. Amém, irmãos? E você tem imitado a Cristo? Tem evangelizado e discipulado aqueles que Deus tem colocado ao seu redor? Lembre-se que se você foi colocado numa família, se foi colocado num escritório, num local de trabalho, né? As pessoas que estão próximas a você, Deus tem um plano para todas essas vidas. Os seus filhos precisam ser evangelizados, precisam ser discipulados, e essa é a nossa função como cristãos, como imitadores de Cristo. Por fim, os novos crentes se sensibilizavam com as necessidades dos mais pobres, viviam em unidade e conseguiram cumprir o propósito de Deus naquele tempo, né? E nós aqui, diante dessa pandemia aí, desse Covid-19, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que a gente ia passar um ano de 2020. Muitas pessoas faziam planos para 2019, mas 2020 começou muito diferente, né? Vivemos num mundo muito diferente, então nós precisamos ser cristãos, precisamos ser imitadores de Cristo e cumprir o propósito de Deus como igreja para essa época, né? A seara é grande, e Deus assim está me chamando, está te chamando para essa colheita, né? Para ser sal diante de tanta confusão, frustração, depressão. As pessoas estão vivendo dentro de casa 24 horas por dia, famílias estão sendo desfeitas, desavenças. Então, fique atento ao que Deus está requerendo da sua vida, né? Vamos orar, né? Vamos pedir sabedoria de Deus para ser sal nesse tempo tão difícil. Que Deus abençoe os irmãos, que você continue sendo uma bênção para a igreja em Vitória, né? Sendo uma ferramenta de Deus aqui em Vitória, na Serra, em Vila Velha, onde você morar, na sua vizinhança, na sua família, que você seja uma bênção. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma boa semana. Um abraço aí do irmão